Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos iniciando hoje a nossa primeira aula desse novo ciclo. Eu sou Ana Lúcia Gomes, sou terapeuta holística, para quem não me conhece ainda. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Eu botei um título bem chamativo para que a gente pudesse conversar, né, sobre essa dor e delícia que é ser um terapeuta holístico. O nome da nossa aula hoje vai ser o Guia Infalível para ser uma terapeuta holística. Então, aqui, a minha proposta é percorrer todos os estágios, né, de uma terapeuta, desde o momento que ela se descobre uma terapeuta até o momento em que ela já está tranquila no seu momento, entendendo o seu público e, obviamente, ganhando dinheiro com isso, né? Porque essa coisa de viver só de, de energias, né? A gente precisa, por mais que a gente lide com energias, trabalhe com energias, nós precisamos do dinheiro, né? Para que a gente possa investir em cursos, para que a gente possa ter conforto, ter abundância e sermos prósperos, né? Então, eu vou começar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa. Deixa eu achar ele aqui. Meu computador. Vamos lá. Ok. Deixa eu procurar ele aqui. Eu preciso também falar um pouquinho para vocês da minha jornada também, né? Mas aí a gente vai conversando durante a nossa aula. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Para você que está chegando agora nesse canal, não esquece de se inscrever para que você possa receber as notificações. A partir de hoje, eu vou estar aqui toda quarta-feira, no horário de 20 horas. Vou sempre abrir a chamada pelo Instagram e a gente trabalhar por aqui. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Guia infalível para ser um terapeuta holístico de sucesso, né? A jornada do terapeuta, né? É uma jornada, né? Porque geralmente a gente começa essa jornada, ou você trabalha em algo que você não gosta, ou você gostava do que fazia e de repente aquilo já não fazia mais sentido para você. Que a gente chama isso do início do despertar. Eu me formei em 2000 como gerente de TI. Em 2001, eu abri a minha empresa, uma empresa de tecnologia, onde eu trabalhava com sistemas e desenvolvimento de sites, e trabalhei apaixonadamente durante 15 anos. Tive meus funcionários, tive a empresa, enfim. Passei por todos os estágios como uma empresária dentro do mundo corporativo. Em 2015, lá por 2013, 2014, a coisa já começou a não ficar muito boa, né? Eu comecei a não me identificar mais com aquele trabalho que eu fazia. Houveram muitas mudanças, né? A própria internet mudou, enfim. E muitas mudanças foram acontecendo dentro do meu trabalho que me fizeram me voltar, me questionar se era realmente aquilo que eu queria. E aí eu fui voltando os meus olhos para as terapias holísticas. Eu era praticante de yoga na época e o que eu fiz? Eu fiz uma especialização, fui me formar como instrutora e passei a dar aulas. Comecei a fazer vários cursos, fiz curso de cristais, fiz curso de florais, fiz curso de terapia Ayurveda,
que é a medicina indiana, né? Porque tinha tudo a ver, era o casamento certo com a yoga. E fui, ao longo desse tempo, acumulando, né, cursos, aprendizados, e comecei a dar, fazer os meus atendimentos. E esse foi um processo, como todo mundo passa, né? É um processo de transição. Quando eu entendi que eu realmente não queria mais fazer aquilo, eu migrei, eu abri um estúdio de yoga e fui trabalhar como terapeuta. Mas ou você trabalha em algo que você não gosta, né? Ou você gostava do que fazia e de repente não fazia mais sentido para você, que é o meu caso. Foi o início do meu despertar. E aí você entende que deseja trabalhar com terapias, né? No caso, né? Você começa a ingressar em cursos, vai estudando, fica muito empolgado, porque é um universo maravilhoso, o universo das energias, o mundo invisível, né, das energias, dos corpos, dos chakras, é muito delicioso. E aí você vai fazendo as formações, né? A gente vai nesse caminho fazendo, vai entendendo, vai olhando para um curso vai te levando a outro, e nesses cursos você vai conhecendo pessoas maravilhosas. Eu, no meu caminho, todas as minhas mestras, todas as minhas professoras, todas aquelas mulheres que me ensinaram, né, os cursos, se tornaram minhas amigas, né? São pessoas com quem eu lido até hoje. E sou muito grata a todas elas, né, por estarem no meu caminho nesse despertar. E aí, quando você finaliza, né, esse estágio, você chega num ponto que você fala assim: bom, já tenho aqui a especialização que eu queria principal, já tenho aqui algumas coisas auxiliares, por exemplo, sou reikiano, trabalho com cristais e vamos lá. E também trabalho com florais. Então, já alinho ali um trabalho com o outro e faço o meu trabalho da forma que eu acho bacana. Beleza, já tenho ali tudo, mas aí eu já me sinto inseguro para trabalhar, eu não sei por onde começar, eu não sei como me colocar nesse mercado, né? Então aí vão surgindo algumas dúvidas, algumas dificuldades que estão também relacionadas com as nossas questões, né? Com a nossa autoestima, com a forma como a gente lida com o mundo, enfim. Vão acontecendo essas questões. Mas finalmente, aos pouquinhos, você vai se projetando. Ou você atua num espaço de cura, ou você atua num centro, ou você abre um espaço em casa com um amigo, aluga, enfim. Você vai buscar um jeito de se colocar naquele mundo que você deseja, né? Trabalhar com aquilo que você realmente gosta. Nesse momento, você ainda está entre dois mundos, né? Geralmente você ainda está fazendo seu trabalho formal, tá trabalhando, porque ele, de alguma forma, ele vai subsidiar os teus cursos, né? Esse teu transitar aí é ele que vai subsidiar. E aí, nesse momento, né, que você precisa botar, né, o seu trabalho em campo, começar a exercitar os seus talentos, você se sente muito inseguro, né? Você fica inseguro, né? Mas aí você vai, né? Sempre a espiritualidade vai trazendo para você um caminho, né? Você vai abrindo esse caminho de alguma forma. E ali você vai finalmente se ajustando. E quando que as coisas parecem estar se estabilizando, vem a pandemia para redefinir a forma que a gente faz os negócios. E aí você fica perdido. Se você está começando, né, você se sente inseguro, mas se você já tem experiência, você também se sente inseguro, porque você tem que recomeçar. Na verdade, a pandemia ela trouxe um novo paradigma para todos nós. Nós tivemos que reinventar a forma de fazer negócios. Com a pandemia, vou dar aqui rapidamente a minha experiência, vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu na época da pandemia, eu
estava com um projeto. Em 2019, eu fiz um projeto chamado Yoga nas Empresas. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, e aí, obviamente, eu comecei a ter clientes que eram dentro de empresas. Ainda dava aula em uma ou outra academia, mas meu foco principal eram as empresas. Pandemia chegou, o que aconteceu? As empresas fecharam, botaram seus funcionários para dentro de casa, as academias fecharam e eu só vivia do que eu captava nas minhas aulas e nos meus atendimentos. E aí vocês imaginam como ficou a vida dessa pessoa que vos fala. Eu precisei fazer o quê? Me reinventar. Na época eu tinha um celular ruim pra caramba, que era só para reproduzir as músicas nas aulas que eu dava e para atender e ligar. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a fazer, quando a gente começou, né? Quando eu comecei, esse celular, eu comecei a fazer lives, né? Chamava as minhas amigas terapeutas, a gente começava a falar, e ele chegava no meio da live, ele congelava, porque ele esquentava e congelava. Se você for lá no canal do Viver Mais Zen, você vai ver que as minhas primeiras lives, as minhas primeiras transmissões são embaçadas, algumas congelam, era uma beleza. Por quê? Porque eu, como milhares de pessoas, jamais imaginou que iríamos lidar com esse cenário, não é verdade? Então a gente teve que rapidamente fazer o quê? Se adaptar. E aí eu comecei a dar aulas online. Não conhecia a ferramenta, não conhecia nada, e assim mesmo tive que meter a cara e a coragem, com aquele celular velho, daquele jeito. E aos trancos e barrancos eu fui me adaptando. É claro que foi assim, 5% do que eu tinha dos meus clientes permaneceram comigo no online, porque muita gente, como eu, não se adaptava às aulas online, de yoga. Por quê? Porque, como instrutora, a gente está acostumado a corrigir, né? Aquela coisa muito de tato, de contato. E ali, você trabalhando com um celular pequeno, a maioria das pessoas se comunicava através de celulares, né? É muito desconfortável, né? Então, muitas pessoas ficaram esperando, achando que a pandemia ia passar em 3 meses, e aí a gente foi se adaptando. Então, eu fui me adaptando, porque eu só trabalhava com as aulas e fazia os meus atendimentos nas clínicas, né? Então, tive que parar com tudo e comecei a olhar para esse mercado novo que se apresentava na minha frente, e foi muito desafiador, porque eu tive que me reinventar. Tive que recomeçar com muitas pessoas. E aí, aqui começa a nossa conversa, né? Aí você descobre que tem que entender essa nova forma de fazer negócios, porque está todo mundo no virtual. Você é tímido, não está acostumado a botar a sua careta na frente de uma câmera e falar com as pessoas. Você não sabe como se posicionar, como começar, enfim. E aí o que acontece? Muitas pessoas que eu conheço, amigos terapeutas, ficaram bem ruins, ficaram bem mal financeiramente nesse momento. Por quê? Estavam acostumados a dar cursos, dar palestras, fazer atendimentos pessoais, individualizados, e aí tudo isso sumiu com o advento da internet, né? E aí muita gente demorou para se adaptar. Mas a gente tem que ir se adaptando com as mudanças, né? E foi o que eu fiz. E aí, só um dado para que a gente possa olhar: em 2020, os negócios pela internet cresceram 400%. Então, você imagina, né? Enquanto algumas pessoas choravam em casa, né? Ou ficavam pensando como fazer, como trabalhar, outras já estavam se posicionando na internet.
mudaram a forma de fazer negócios. Né? A gente sabe a quantidade de lojas físicas que fecharam, muitas foram à falência. Os restaurantes tiveram que aprender a fazer o desculpa, a entrega, o delivery. Algumas não conseguiram se adaptar e algumas lojas virtualizaram, criaram o e-commerce, e aí foi o boom do e-commerce. E algumas pessoas, como psicólogos, alguns terapeutas, instrutores de yoga, e vários profissionais começaram a atuar pela internet. E aí a brincadeira começou a ficar séria. Instagram e Facebook se transformaram em ferramentas de negócio. Surgiram os novos gurus e os novos paradigmas, né? Com isso, né? As pessoas começaram a se colocar na internet. Você começou a estudar, né? A faculdade, que você não podia ir para a faculdade, você começou a estudar pela internet, as aulas online, enfim, tudo começou a mudar, né? Em 2 anos, quantas mudanças ocorreram, né? E aí surgem os novos valores, né? Não só para os terapeutas, para todos, né? Mas como a nossa abordagem aqui é do terapeuta holístico, né? A gente fala, você deve se reinventar, aprender a mostrar sua autoridade e se reposicionar. Admirável mundo novo, né? Como fazer isso? Hoje a gente está há 2 anos de pandemia, muitas coisas aconteceram, E hoje, nesse cenário, você precisa mostrar autoridade, profundidade e experiência. E aí, como a gente faz, né? Como é que a gente faz com relação a isso? Porque até então, o Facebook era para você postar fotos de onde você ia, do que você fazia, no Instagram também, eram locais de relacionamentos, né? E, de repente, antes do novo paradigma, ela se tornou um canal de negócios. Como é que a gente faz, né? Hoje tudo é marketing. O que você faz no seu perfil, as estratégias, entender as pessoas. Então, o que acontece hoje? Hoje o terapeuta precisa aprender a vender o seu produto. Qual é o seu produto? O seu atendimento, criar a sua autoridade, mostrar a sua autoridade e aplicar isso, mostrar isso de uma forma estratégica, iniciando, obviamente, uma nova jornada. Ele compreende que os seus valores precisam ser reconhecidos, né? Que a sua bagagem conta muito, mas que você precisa de treino para aprender como fazer. Como é que a gente faz isso, né? Quando eu, no final do ano passado, né, eu passei por todas essas questões com muitas pessoas, com muitos terapeutas como eu. E no final do ano, eu recebi uma orientação da minha guiança, né, dos meus mestres, das minhas mestras, porque na época eu já estava trabalhando, antes da pandemia, eu já trabalhava com o Sagrado Feminino, né? E aí, no final do ano, a gente fez algumas versões online, ficou até legal, ficou bacana, né? Diante do que a gente tinha de ferramenta, não sabia fazer. E no final do ano, eu recebi essa intuição de que eu teria como missão em 2022 colocar o meu conhecimento a favor do mundo, entregar para o mundo o que eu sabia. E aí eu tive mais um desafio, mostrar os meus valores, mostrar bagagem e treinar, né? Novas ferramentas, novos profissionais, e aí a gente começa a ouvir falar sobre influencers, youtubers, e aí vão surgindo uma linguagem nova para a gente, que está acostumado no offline, e a gente tem que se reinventar.
E aí, em janeiro, eu fiz a jornada dos 21 dias, com mulheres maravilhosas. A gente começou esse trabalho, né, do online, e foi maravilhoso. Nós fizemos 21 dias, todos os dias trabalhando questões de autoestima, relacionamentos, pela internet. Então, foi meu piloto. Depois disso, eu lancei de novo, né? Eu fiz outros lançamentos. E agora, nesse momento, né, eu vou começar a fazer um trabalho. Desculpa. Eu vou fazer um trabalho agora, a partir desse mês de julho, pela internet, pelo YouTube, por aqui, pelo YouTube. Eu vou fazer um trabalho que vai se chamar A Maratona das Aquarianas. O que é isso? Nós vamos falar sobre essas questões que a gente abordou aqui, que são as dificuldades que a gente tem em lidar com esses novos paradigmas. Mas a gente primeiro precisa começar pela gente, né? Pelas nossas questões de autoestima, nossas crenças de escassez e prosperidade, sobre as nossas questões relativas ao eu vou conseguir. Então, nessa maratona, que vai durar 11 dias, nós vamos tocar em todos esses temas que são importantes para que um terapeuta se transforme num terapeuta de sucesso. Por quê? O que é muito necessário? Como a gente está num cenário atual, onde agora, nesse momento, está existindo uma peneira, né? O que está acontecendo agora? Naquele primeiro momento, veio um bando de gente contando um monte de história para você fazer dinheiro, para você fazer isso, fazer aquilo. E agora, nesse momento, nesse segundo momento, quem está ficando, quem está se destacando nesse mercado, que é o mercado, né? E a gente tem que lidar com a nossa profissão como uma profissão comercial, como qualquer outra, né? Apesar da gente estar aqui por uma motivação espiritual, a gente acredita em propósito, a gente acredita em muitas coisas, mas a gente tem que entender que esse nosso trabalho, a gente precisa capitalizar através dele, até para que a gente possa investir em outros negócios, até para que a gente possa trabalhar todas essas questões que a gente precisa trabalhar, mas elas estão muito ligadas às nossas crenças, às crenças que nos limitam dentro desse processo, dessa jornada como terapeutas. Então, a gente, nessa jornada, nessa maratona, a gente vai falar sobre essas coisas. Eu vou ensinar algumas coisas. Então, serão 11 aulas interdependentes. Cada dia eu vou falar sobre um tema e vou dar um exercício e vou dar um ganho para vocês. Ou seja, vocês vão sair dessa aula aprendendo sobre aquele tema, fortalecendo aquilo que já tem dentro de vocês. 11 dias, tá certo? E já está, o link já está na bio do Viver Mais Zen, lá no Instagram, @vivermaizen. Na bio você vai encontrar lá o link para poder entrar no grupo de alunos dessa maratona incrível, que se eu fosse você, eu não perderia. Porque a jornada dos 21 dias que eu fiz, eu já comecei com ela sendo um evento pago. Essa maratona vai ser gratuita, eu vou te entregar ouro em pó, vou te entregar tudo aquilo que eu sei, né? Para que a gente possa se preparar para um outro momento, não é verdade? Para a gente se capacitar, para aquela pessoa, se você de repente já é uma terapeuta, mas você precisa fortalecer a sua base, né? De repente você sabe alguma coisa, mas precisa aprender mais algumas coisas para que você possa dar profundidade ao seu trabalho, para você se sentir segura para atuar. Né? E aí a gente, em outros capítulos, né, em outros momentos, a gente pode estar falando sobre essa questão da mídia, né, de como a gente se projeta na mídia. Mas eu acho que, por enquanto, nesse primeiro momento, eu acho muito importante a gente olhar e tratar o que está aqui dentro.
as crenças que nos limitam, que nos impedem de sermos prósperas, de acreditarmos que podemos ter essa profissão como uma forma de vivermos do nosso sonho, daquilo que a gente ama e gosta. Mas a gente precisa, primeiro, se capacitar, segundo, treinar e terceiro, aprender sobre esse lugar que se chama internet. E aí, a gente, nesse terceiro momento, né, nesse terceiro estágio da jornada, aí a gente coloca a nossa boca no mundo, bota a nossa voz no mundo, a gente se posiciona estrategicamente, traz os clientes e passa a viver daquilo que a gente ama. Então, eu estou te convidando aqui, nesse momento, para você entrar lá no Instagram, no canal do Viver Mais Zen, @Viver Mais Zen, entrar lá no link da bio, tem lá o grupo de alunos VIP, para você poder participar da maratona das aquarianas. E aquarianos também, tá certo? Aquarianos e aquarianas. Então, eu vou ficando por aqui, eu quero agradecer você pelo seu tempo, você estar vendo, provavelmente você está vendo uma gravação. Eu quero te agradecer e te dizer que na próxima quarta-feira estarei aqui novamente defendendo mais um tema para que a gente possa fortalecer cada vez mais essas bases que são as nossas a nossa forma de se colocar no mundo. Isso é muito importante. Mas que a gente possa entender que para isso é preciso a gente se aperfeiçoar e para a gente poder comunicar aquilo que a gente veio ser nesse planeta, tá certo? Desejo a você uma ótima noite, ou dia, ou tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Namastê e arro.